É tão bom meditar na palavra de Deus. Esse devocional 2024 tem sido uma bênção, não é verdade? Deixe nos comentários aqui como tem sido para você, sua experiência, o que Deus falou e tem falado com você. Compartilhe conosco. E não só conosco, mas também envie este vídeo para o maior número de pessoas. Estamos no livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Hoje, falando do capítulo 4, 5 e 6. E nós estamos no ano bissexto, então se por acaso você tem o plano de leitura que você não vê o dia 29, então você acompanha o dia 1º, 2, 3 de março e assim por diante. Daqui a pouco nós vamos então fazer uma divisão em um dos capítulos na Bíblia para que possamos então continuar de forma correta as datas. Fique tranquilo. Caso você esteja com um plano de leitura do ano bissexto, então está tudo certo aí no seu calendário. O que me chamou a atenção foram alguns pontos como: não precisa inventar. 3 coisas que Deus pede e aproveite a curiosidade dos filhos nisso. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 1 ao 6, Deus ele deixa a dica a todos nós que não tem necessidade de inventar. Hoje em dia, inclusive no Novo Testamento, fala, sobre fábulas, sobre ideologias humanas, sobre opiniões dos homens, sobre doutrinas criadas por religiões, igrejas, pessoas. Não precisa inventar. O Evangelho, as Sagradas Escrituras, elas são simples, ela é suave, ela é leve. Veja só o que Deus, através de Moisés, diz aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 6. Olha que interessante. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Hoje, esta terra é o reino dele, é a salvação. Nada, olha que interessante, como não precisa inventar, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos, hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Moisés falando, Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria. Olha só onde que está a sabedoria. A sabedoria está em guardar e cumprir as palavras de Deus. E ele diz: o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Ou seja, não precisa inventar. Se colocar em prática o que está escrito, sem buscar aquilo que
sai da mente humana, então você será sábio, você será uma pessoa inteligente e você será uma pessoa que terá de Deus a salvação. Pegou o Espírito? Então, siga nessa fé. Vamos continuar. No versículo 9 do capítulo 4, a palavra de Deus, ela fala sobre pais que devem ser exemplos para os seus filhos. 4:9 diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Quando uma pessoa vive a fé, vive a comunhão com Deus, isso flui naturalmente para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor. No capítulo 4, no versículo 12 e no versículo 15 ao 19 e no versículo 23, Deus, através de Moisés, ele é incisivo, ele é insistente em falar sobre não criar imagens. Inclusive, ele fala até mesmo aqui da parte da astrologia. Ele fala sobre idolatria. Eu vou ler para você, porque é muito profundo o que está escrito aqui no versículo 12. Ele diz assim, olha só, preste atenção. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Deus faz questão de não aparecer a sua imagem para que ninguém crie nenhuma imagem de idolatria. Por isso que a palavra diz que ele é espírito, a voz dele em nossa consciência. E ele diz, então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E ele continua dizendo no versículo 15, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida. Olha ele falando da idolatria aí. Na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Agora preste atenção, guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejais povo da herança, como hoje se vê. Ou seja, toda honra, toda glória, toda oração, todo louvor, toda busca, toda fé, toda comunhão, toda direção é nele e não em coisas criadas por ele ou criada pelo homem. No caso, imagens de idolatria. No capítulo 5, no versículo 1, ele dá outro segredo a todos nós sobre a repetição dos 10 mandamentos, porque era uma nova geração, então ele precisava repetir, ele precisava replicar esta direção, porque a primeira geração havia morrido, no meio do deserto, por causa da incredulidade. E aí diz, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, ouvi, ó Israel. Preste atenção, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os
aprendais e cuideis em os cumprirdes. Ou seja, ouvir, aprender e cuidar. Como assim? Ouvir é inclinar o seu entendimento à palavra. Aprender é você sempre estar como um aprendiz nos ensinamentos dele. E cuidar é você guardar aquilo que você recebe em as 7 chaves, não deixando ninguém tocar, de tão precioso que é. No versículo 11 do capítulo 5, ele fala sobre não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. No hebraico, o significado de tomar o nome do Senhor em vão é ser enganador ou ser uma pessoa que anuncia, que replica de forma vazia e oca. Por isso que temos que ter temor quando falamos acerca do Senhor. Hoje em dia, em vários shows de comédia, stand-up, se fazem piadas com Deus, com o nome de Deus. Hoje em dia, as pessoas elas misturam o nome do Senhor Deus com palavrão. As pessoas compartilham vídeos de piadinhas, de assuntos relacionados a Deus de forma tão desprezível. E isso, de certa forma, é tomar o nome dele em vão. Então, tenha temor com respeito a isso. No versículo 28, ele diz as seguintes palavras. Olha que interessante. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras quando me faláveis, ele diz, a mim o Senhor me disse, eu ouvi deste povo as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles, a seus filhos para sempre. Imagine Deus falando, poxa, quem dera. É como diz lá o livro de Salmos, né, quando ele suspira dizendo, se o meu povo me escutasse. Será que em algum aspecto Deus não tem falado isso para nós? Quem dera você me temesse ou me desse ouvidos. No capítulo 6, no versículo 4 ao 7, ele deixa um ensinamento para a vida, dizendo assim, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, quer dizer, com todos os teus sentimentos, de toda a tua alma, ou seja, com o centro da sua vida, e de toda a tua força, ou seja, com o seu entendimento físico e mental. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui ele deixa claro a importância de nós testemunharmos Deus e, através do nosso comportamento, transmitir isso às pessoas ao nosso redor, inclusive aos filhos, como diz no capítulo 6, no versículo 20 ao 25, atenção pais, leia esse capítulo 6, do 20 ao 25, os versículos, quando fala de filhos que, curiosos, perguntam sobre os feitos de Deus. Não perca a oportunidade quando o seu filho perguntar sobre Deus, sobre Jesus, sobre a fé, de você ensiná-lo, porque naquele momento uma semente está sendo plantada dentro dele. Não despreze esse momento dizendo, não filho, depois eu falo, agora eu vou assistir futebol. Não filho, depois eu falo, agora eu estou vendo o joguinho aqui. Não filho, depois eu falo, agora eu estou vendo o vídeo. Não faça isso, tá certo? Você é especial para Deus. Amanhã estaremos continuando o livro de Deuteronômio.